movem, né? Eu tinha preparado uma palavra. O senhor gosta de fazer surpresas, né? Eu tinha preparado o início, como que eu ia começar e tudo mais, planejado, porque a gente tem essas questões de fazer planos humanos. Enquanto nós estávamos adorando e orando, eu gostaria de começar primeiro declarando palavras sobre essa célula, sobre esse lugar, sobre essas pessoas. Amém. E eu consegui visualizar perfeitamente como se fosse uma rede. Mas uma rede de pessoas se alastrando. E o Senhor me falou, aqui nesse lugar tem avivados. E a palavra que eu quero trazer para o coração de vocês, para a gente já começar essa noite, é dizer que o avivado, ele contamina um, ele contamina mais um, ele contamina mais um, ele contamina o outro. E se cada um de nós aqui contaminar um, essa rede vai se tornar real. Vocês acreditam nisso? Amém. E em cima dessa rede eu vi também o fogo. O Senhor falou, é o fogo do Espírito Santo. Então é um fogo de avivados. Nós somos avivados. Porque nós estamos perseverando, nós estamos, e eu falo pelo Espírito agora, tá, gente? Eu acho muito engraçado a forma que o Espírito se move. Porque a gente planeja de uma forma e ele começa a falar de outra. E nós estamos aqui todas as quarta-feiras. E não é fácil, tem rotina, tem dia que não dá certo, a gente tem todas as nossas coisas naturais para cuidar. Mas nós ainda estamos buscando o Senhor. E os tempos se aproximam, o povo fala que evangelista só gosta de falar de Jesus, né? Mas os tempos se aproximam, Jesus está voltando, então que nós mantemos a chama acesa. Esses dias a gente escutou uma palavra aqui sobre as lamparinas, né? Das 10 virgens, das virgens prudentes, das virgens imprudentes. Então a palavra para hoje é que nós mantenhamos essa chama acesa, as nossas lamparinas acesas. E isso casa um pouco também do que eu já tinha preparado para a gente sair contaminando. Porque igual o Pife falou hoje, muito tem me entristecido porque muitas igrejas hoje falam sobre bênçãos, sobre bens materiais, e é bênção, tá, gente? Bênção é bênção, prosperidade é bênção, Deus não fez ninguém para viver na miséria. Mas pouco a gente tem se falado sobre a obediência ao Senhor. Pouco a gente tem falado muito sobre o que nós queremos de Deus e pouco tem se falado o que Deus quer de nós. Então a minha provocação para vocês hoje é, vocês estão andando, vocês não, me perdoem, nós, porque quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, vocês concordam? Amém. Então tudo que o Espírito Santo libera para vocês através da minha vida e da minha boca, ele está me tratando primeiro. Então eu vou sentar aqui, eu acho que assim a gente fica num estilo mais de conversa mesmo, que era a minha intenção hoje. E essa é a provocação que eu tenho para vocês, para nós, perdão, corrigindo novamente. Nós estamos andando em obediência ao Senhor. E a palavra que eu tenho para hoje é em Gênesis 26, 20. Se alguém quiser abrir para acompanhar. Se eu estiver tremendo é porque eu treinei demais, viu, gente? Hoje nós estamos em meio a irmãos aqui, né? Acredito que todos são crentes. Alguém que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador? Todos? Amém. Amém. Então o chicote vai ser mais forte. Fala, Senhor. Gente, perdão, eu passei a 22, né? Deus prova a Abraão. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai.
Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto. Foi lá, pegou-lhe e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar onde o Senhor proverá, por isso até expor se diz no monte o Senhor lhes proverá. A gente para por aqui. E essa palavra, ela nos diz muito sobre a obediência de Abraão. Porque o plano de Deus, o plano do Senhor, nunca foi que Isaque fosse sacrificado. O desejo do Senhor naquele momento era que Abraão obedecesse, era a obediência de Abraão. Tanto que enquanto eles estão subindo o monte, ele fala: Abraão, meu pai, e ele diz: oi, meu filho, estamos com a brasa, com o fogo, com a faca, mas cadê o sacrifício? E Abraão responde: o Senhor mesmo proverá um cordeiro para si. Isso também dizia sobre Jesus lá no futuro, quando ele foi sacrificado. Mas, ou seja, Abraão tinha uma convicção tão forte da promessa que Deus fez para ele, que daria um filho, que ele seria pai de nações, que ele em momento nenhum pensou que ia ficar sem o filho dele. Talvez tivesse passado pela cabeça dele: Deus vai ressuscitar o meu filho, alguma coisa do tipo. Mas ele jamais pensou: não, Deus vai me tirar o meu filho depois de uma promessa que ele fez. E outro personagem que nós vemos nessa história também, que teve muita obediência, foi Isaque. Porque a gente fala de Abraão, mas Isaque, se vocês voltarem no texto, algumas versões dizem moço, rapaz, menino, mas historiadores, teólogos, eles afirmam, não afirmam, mas eles pesquisaram, né? E fazem suposições que Isaque já estava na idade de moço, ou seja, 20 e poucos, 30 anos. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Ele não era mais uma criança pequena. A Bíblia não fala em momento nenhum que ele era uma criança. Então ele tinha noção do que estava acontecendo ali. E em momento nenhum ele falou para o pai dele: eu não vou subir. Muito pelo contrário. Se ele já era um moço, já era um rapaz crescido, grande, e Abraão já era um velho quando teve Isaque, vocês não concordam comigo que se ele tivesse imposto força sobre Abraão, ele não teria saído daquele lugar? Então ele deitou sobre o local de holocausto por obediência. Obediência primeiramente ao Senhor e depois ao seu pai. E também tem muitos outros personagens na Bíblia que viveram na obediência do Senhor e viram grandes feitos na sua vida. Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os políticos da época, né, falaram para ele: se você não parar de orar, nós vamos jogar você na cova dos leões. E ele falou: eu não vou parar de orar, porque o Senhor me ordenou dessa forma e eu não vou profanar o nome de Deus por conta de um mandato aqui terreno. Os 3 amigos dele que foram jogados na fornalha 7 vezes mais quentes, eles poderiam muito bem ter falado: não, eu vou abandonar o meu Deus, eu não quero mais orar, então me livre desse fogo. Mas não, eles foram até o final. E tanto que a palavra diz que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que matou quem jogou eles lá dentro. Então, nós vemos Noé, Moisés, muitos outros. Mas por que eu fiz essa introdução aqui? O que essa palavra de obediência, de homens de fé da Bíblia que passaram no passado, tem a ver conosco hoje? E foi aonde eu já trouxe no começo, né? Será que nós estamos em obediência a Deus? Será que nós temos atentado ao chamado de Deus? E quando eu falo chamado, não estou falando só dos 5 dons ministeriais, ou que você foi chamado para ser pastor, evangelista, ou apóstolo, ou qualquer outro dom, mas cada um tem um propósito. Você tem um propósito, você tem um propósito, você tem um propósito. O Senhor já te criou com um propósito. Ele não
Na palavra, Paulo diz, né, que desde o ventre da minha mãe já me separastes, pela escolha da tua graça na hora certa. Então, assim, o Senhor deu propósitos a nós. E se você já está no caminho há algum tempo, por mais que você não queira acreditar que você é capacitado para aquilo, mas você sabe porque o Senhor te chamou. E se você não sabe, comece a orar. Ora, pede, Senhor, me dá uma luz. Senhor, me direciona para quê? Qual que é o teu propósito para mim aqui? Porque um propósito todos nós temos. Entendeu? E talvez, Ellen, mas eu não fui chamado para ser pastor ou evangelista, essas coisas não é para mim. Mas talvez você foi chamado para levar a palavra lá no seu trabalho, na sua casa, na escola, dos seus meninos, em um hospital, em algum lugar, entendeu? Você não precisa ter um chamado ministerial para levar a palavra. E aí eu te pergunto, você está cumprindo isso? Entendeu? Porque o Senhor conta com você, conta comigo, conta com todos nós para cumprir o propósito dele através da sua vida. Porque às vezes tem lugar que eu entro que o PIF não entra. Tem lugar que o PIF entra que eu não entro. Então ele está contando com você para salvar pessoas naquele lugar. Entendeu? E aí nós temos que estar com o coração sensível. Estar com o espírito sensível para escutar o Espírito do Senhor. Qual que é o meu propósito aqui nesse lugar? Por que que eu entrei aqui nesse lugar? Porque eu não acredito em acaso. Eu acho que nada acontece por acaso. O Senhor nos direciona, principalmente quem tem um coração do Espírito Santo sensível. O Espírito sensível é o Espírito Santo. E assim, o Senhor quer mesmo alcançar pessoas, sabe? Através das nossas vidas. E igual eu falei, como o Senhor me mostrou uma rede se alastrando, pessoas se conectando com pessoas. Então, cada um aqui, o ID foi para todos. Todos foram chamados para o ID, para pegar a palavra. E a palavra diz para que todos que crescem em mim, não para quem tivesse chamado ministerial. Então, talvez tenha uma pessoa lá que está passando por aquilo, você sabe pelo que ela está passando, você sabe que o Senhor tem a solução, porque Ele tem a solução para todas as coisas. Tem solução para doença, tem solução para escassez, tem solução para tudo. Ele é a nossa solução. E às vezes você por vergonha, mas eu não me sinto capacitado, mas eu não sinto que eu sou capaz, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. E aí é onde que entra. Porque por que nós temos medo? Por que nós nos sentimos capacitados? Por que a gente trava na hora que a gente vai falar? Porque a gente acredita que é aquilo. Pela força do nosso braço. E não é. O Messias falou na palavra passada que a gente tem que se capacitar. Realmente, nós temos que nos capacitar. E também na vida ministerial. Nós temos que procurar ler a palavra, nós temos que procurar os ensinamentos, nós temos que procurar viver dentro daquilo que o Senhor deixou para nós. Mas quem vai nos capacitar para realizar o que Ele nos chamou é o Espírito Santo. Então, às vezes, o Tiago até contou para a gente aqui esses dias que ele foi orar por uma senhora e que ele não sabe o que aconteceu, mas ele abriu a boca e começou a vir as palavras para ele. Então, às vezes, só o passo de fé, o ato de fé que você dá para chegar naquela pessoa que o Espírito Santo te incomodou, ele vai te entregar. Porque muitas vezes, eu não vou colocar 100% das vezes, mas muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Quem vai te revelar isso é o Espírito Santo. Então, você vai chegar, você vai dar um passo de fé, você vai confiar naquele que habita dentro de você e vai falar, olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você hoje. Você pode, muitas vezes já aconteceu, você chega na pessoa e nem sabe o que você vai falar. Você sabia o que você ia falar para aquela senhora? Então, assim, confia na capacitação, dá o seu passo de fé, entregue o seu coração a servir, porque às vezes você quer falar de Jesus para aquela pessoa, você quer tanto falar de Jesus, mas aquela pessoa nem vai ser alcançada do jeito que você pensa. Porque cada um é alcançado pela palavra de uma forma. Eu fui alcançado de uma forma, você foi alcançado de outra forma, você de outra forma, você de outra forma. Às vezes a pessoa vai ser alcançada por um testemunho seu, às vezes a pessoa vai ser alcançada por uma palavra que você fala, às vezes a pessoa vai ser alcançada pela forma que você age. E assim, nós temos que acreditar de fato que nós vamos ser a Bíblia, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a Bíblia, porque às vezes a pessoa nem vai abrir a Bíblia. Igual o Pif estava falando aqui, tem muita gente que tem resistência, tem muita gente que de fato é ignorante sobre isso.
E eu não falo ignorante de ser bruto, mas eu falo ignorante porque não tem conhecimento. Então, nós que temos conhecimento, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a salvação e o que o Senhor pode fazer por nós, o que Ele já fez por nós na cruz, nós vamos deixar uma pessoa padecer por falta de ação, por falta de coragem de chegar nessa pessoa e falar alguma coisa e entregar uma palavra de Deus para a vida dela. Então, assim, eu gostaria de dar um testemunho para vocês aqui também. Eu cheguei no meu trabalho, eu gosto de falar que Deus gosta de me pôr em lugar difícil. Porque todos, assim, depois que eu me converti, que eu estive mais perto do Senhor, todos os lugares que eu chegava para trabalhar, só tinha eu de crente lá no meio. E aí, crente tem aquela coisa, né? Quando eu me converti lá no começo, eu queria fazer todo mundo virar crente. Eu queria falar de Jesus a todo custo, eu queria falar de Jesus de qualquer jeito, todo mundo, e tinha que escutar. Só que o Senhor foi me mostrando que não é dessa forma que acontece. Foi o que eu falei anteriormente. Ele quer alcançar cada um de uma forma. E aí, eu já estive em 2 trabalhos depois que eu me converti, e esse que eu cheguei recentemente aqui em Goiânia. Eu tentei até algumas vezes puxar assunto, falar de Jesus, que Jesus me salvou, que eu fui curada, porque quem não sabe, eu já tive depressão por muitos anos, eu tive depressão muito nova, então eu cheguei a um ponto assim de falar, eu quero tirar minha própria vida, mas foi o Senhor que me resgatou. E aí, numa conversa super casual que a gente estava tendo lá no trabalho, a gente conversando sobre a vida e tudo mais, eu contei meu testemunho pra galera. E aí eu vi que foi uma ação do Espírito Santo, porque todo mundo ficou assim. Sabe quando a pessoa nem pisca pra te escutar? E aí eu contei pelo que eu passei, o que eu vivi, o que eu suportei, e no final eu falei pra todo mundo. Mas Jesus me encontrou, e hoje eu sou feliz. Mas Jesus me encontrou e hoje eu sou liberta. Fui liberta da depressão, fui curada. E assim, eu vi que isso, o Espírito Santo me mostrou que isso alcançou muito mais as pessoas do que se eu ficasse falando para elas, Jesus, 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 porque o mundo criou uma resistência muito forte, porque a religião colocou isso nas pessoas. Então, às vezes a pessoa nem quer escutar, não, lá vem o crente, deixa ele, lá vem o crente. E eu era essa pessoa, eu falava que eu não gostava de crente. Eu falava que Deus gosta de fazer a gente pagar a língua, né? Eu falava, não, eu nem gosto de crente. Eu fui católica por quase 20 anos, mas era aquele católico Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, nem ia, passei muito tempo sem ir. E eu falava, nem gosto de crente, não, esse povo vai enjoar, Deus me livre, ficou proibindo tudo. Mas por quê? Porque eu conhecia o crente religioso, eu conhecia aquele crente que quer proibir, que quer impor, que você tem que andar assim, porque senão Deus vai te castigar. Entendeu? Eu não conhecia o evangelho, o amor de Jesus. E aí as pessoas me perguntam, mas por que depois de tantos anos dentro da igreja católica você virou crente? Foi porque eu conheci Jesus de verdade. Não que na igreja católica eu não pregue Jesus, tá? Não me entendam mal. Mas porque eu conheci ele revelado de uma forma de fato que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar antes. E como que eu fui alcançada? Eu fui alcançada pelo Instagram. Tava lá em casa assistindo Rolando Stories, tava numa depressão profunda, que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. E rolando os stories lá, quando eu fui, eu vi uma igreja com umas luzinhas lá, assim, eu falei, nossa, legal, isso aqui, né? Parece que é muito jovem. E fui e nunca mais saí. Então, assim, isso que eu tô falando, o Senhor vai alcançar cada pessoa de uma forma. Então, se mantenha disposto, esteja disposto para o Senhor agir através da sua vida, não tenha medo, não deixe que o medo te paralise. Isso aqui, fazer isso aqui pra mim, gente, é muito difícil, porque eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou introvertida. Então, estar falando aqui, por mais que sejam poucas pessoas, a gente estar em casa, isso aqui pra mim é muito difícil. Mas eu falei, Senhor, quando o bicho me chamou, eu tremi tudo, tremi na base. Eu falei assim, mas Senhor, eu vou porque não é pelo meu esforço, não é pela minha capacitação, não é pelo que eu faço, não é pelo tanto que eu sou boa, porque eu nunca vou me achar, a gente nunca vai se achar o suficiente. Mas é pela tua graça, eu sei que a tua graça é capacita. Eu sei que a tua graça me torna capaz. E ele falou, não estou contando não. Não, tranquilo. Eu sei que a tua graça me torna capaz. E aí, eu digo para vocês, sobre a gente estar no centro da vontade de Deus. Aquilo que Ele nos chamou para fazer. E
eu tenho mais uma coisa para falar também. Quando a gente estiver sempre na vontade de Deus, não vai ser fácil, não. Não é fácil. Falar que o evangelho é fácil, como se diz aquele senhorzinho do meme lá, o crente que fala que é fácil já está mentindo. Então, o diabo vai vir atrás, ele vai tentar, ele vai te fazer raiva, ele vai te provocar, ele vai colocar circunstâncias na sua vida. E eu falei pro Pife esses dias, eu falei, Pife, mas isso é porque você está fazendo o trabalho do reino. E ele vai tentar, mas você bate o pé na cara dele. Por quê? Porque ele é derrotado. Nós somos filhos, nós temos a graça. O diabo já é derrotado. Logo, muito em breve, ele vai ser lançado lá no lago de fogo. Então dá uma risadona na cara dele mesmo e fala, ó, você é derrotado, meu filho, você não tem poder contra mim não. E as autoridades de frente que você tem, siga em frente. E eu vou contar pra vocês uma coisa, gente. Quando eu comecei a me preparar, que eu comecei a jejuar, que eu comecei a orar pra palavra que o Senhor me daria, que eu comecei a falar, Senhor, o que eu vou falar, meu Deus do céu? Eu vou falar e tudo mais, eu não tenho nenhuma palavra no meu coração. E aí veio a palavra no meu coração, obediência. Obediência. Falo pro meu povo sobre a obediência. E assim, quando a gente está conectado em uma coisa no Espírito, começa a vir palavras, né? Palavras. Começa a chegar vídeos no telefone, você escuta uma ministração que casa com aquilo que o Senhor está falando no seu coração, então Ele está te tratando sobre aquilo. E aí, eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Eu acho que tem dias que eu não tenho dias tão difíceis como os que eu passei nesse dia. Porque eu estava me entregando ao Senhor, estava entregando a minha carne ao Senhor, estava jejuando e falar, eu não vou fazer isso, é uma coisa que pode ser que tenha poder sobre mim, eu vou negar, não vou me entregar a isso, porque eu quero estar sensível e preparado ao Senhor. E Ele atende. E Ele manda diversidade, manda coisa. Eu quase fiquei sem casa para morar, e foi um trem atrás do outro assim, tananã. Eu falei, rapaz, você quer saber, eu não vou baixar a cabeça não. Eu vou declarar a palavra. Amém. E eu vou ser forte, eu vou ser firme, eu vou ser perseverante. Porque o Senhor conta com aqueles para o reino dele. E uma palavra que Ele sempre traz no meu coração é que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, ore para que o Senhor envie mais trabalhadores. É essa rede se conectando. Essa rede de pessoas influenciando umas às outras são de pessoas. A gente costuma falar muito na nossa igreja que são os afogueados. São os afogueados, um conectando ao outro. É o fogo do Espírito Santo se espalhando como no dia de Pentecostes. E de vida em vida, de pessoa em pessoa, a gente vai alcançando. Porque Jesus está voltando. E eu vi um vídeo esses dias também que eu fiquei muito impactada, assim, que me chocou bastante. É que o vídeo estava falando assim, era uma representação como se fosse uma pessoa falando com um cristão no dia do julgamento, né? Por que você sabia dessa palavra e você não me falou? Por que você sabia que Jesus Cristo tinha salvação e você nunca me comunicou isso? Por que você sabia que eu poderia ser curado? Por que você sabia que eu poderia ser salvo e você nunca me falou? Então, que nós não sejamos negligentes, porque quando nós entrarmos no julgamento no dia final e quem é salvo não vai ser julgado, nós vamos ser julgados pelas obras e não pela salvação, porque nós já somos salvos. Eu quero escutar, eu não sei vocês, mas eu quero escutar servo bom e fiel. Eu não quero escutar servo mau e desleal. Sabe? Então, beleza. Quem me dá mais um minuto? 1, 2, 3. Dava cá até meia-noite. Só para distrair vocês, que está tudo assim. Eu falei, meu Deus, estou chocando esse povo, escandalizando. Mas então, gente, eu acho que é isso, tá? É a gente estar de fato entregue ao Senhor. Todos aqui nós conhecemos as maravilhas que o Senhor faz. A salvação, que a salvação e a libertação faz. E tem muita gente, eu acho que são coisas assim que eu fico repetindo, mas são coisas que Deus toca mesmo no meu coração. É que tem muita gente no mundo lá fora que está aprisionado, tem gente que está subjugado, tem gente que está a mente. Gente, o diabo trabalha tanto na mente nesse tempo, sabe? Eu
eu até indico um livro para vocês, depois eu posso mandar lá no grupo, que se chama Campo de Batalha na Mente. E nesse tempo que a gente está tanto no celular, tanto consumindo conteúdo, consumindo as coisas, e a gente é tão atacado na mente o tempo todo, porque o diabo ele não vai pegar a mão e colocar na arma de alguém, né? Ou colocar a arma na mão de alguém, mas ele vai ficar sussurrando na cabeça. Vai lá, não é nada não, vai lá, vem, você é só um tirinho, ele vai ficar sussurrando, não é aqui que ele age. E a gente precisa orar por libertação, tá? Eu passei por isso, acredito que muitas outras pessoas já passaram, e é uma coisa assim que é uma atormentação mesmo, de fato, porque você não consegue romper em nenhuma área da sua vida, sabe? Eu sei o que é uma pessoa chegar a não conseguir tomar banho, não conseguir lavar o cabelo, é uma coisa assim deprimente. Então, que nós tenhamos ousadia, a minha oração hoje é por ousadia e intrepidez, para que nós saímos, e eu não falo, né, ir para a Europa, para a África, para o Rio de Janeiro fazer missão, mas a nossa missão é na padaria. É no dia que você vai no açougue comprar uma carne e o Senhor, o Espírito Santo, fala alguma coisa para aquela pessoa. E, mais uma vez, eu acho linda a forma que Deus se move. Hoje eu estava aqui me preparando, né, estava mexendo na roupa. Aí uma menina entrou no banheiro, ela me olhou de cima e embaixo assim. Nossa, eu amei a sua roupa. Eu falei, muito obrigada, né? Ela falou assim, você tá tão linda. Eu falei, obrigada. Ela, você vai para um date? Eu falei, não, vamos pro culto, vamos. Aí ela falou assim, é que eu sou católica e tudo mais, e hoje eu tô muito cansada, quero chegar em casa. Eu falei, não tem problema. A gente conversou sobre essa questão de ser católico, de ser evangélico. Contei pra ela que eu fui quase 20 anos católica e tudo mais. Aí a gente concordou, né? Eu falei, não, eu acho que são só maneiras que as pessoas se organizam, mas desde que a palavra de Jesus esteja sendo pregada, é bênção, né? Aí ela concordou e tudo mais. Eu falei, não, mas dá uma passadinha lá um dia e tudo mais. Aí ela falou assim, não, então tá bom, outro dia eu vou. Ou seja, ela não veio hoje, mas pode ser que outro dia ela esteja aqui conosco, né? E eu tô contando isso, contei o testemunho do meu trabalho e tudo mais, né? Pra vocês ficarem pensando assim, rapaz, a ela é crente mesmo. Não é por isso, gente, mas é porque as coisas do reino têm que ser faladas, sabe? A gente tem que contar essas coisas, a gente tem que contar os nossos testemunhos, o que Deus está fazendo no nosso meio, porque isso até nos ajuda a nos manter firmes, nos levanta uns aos outros, e esse é o propósito do grupo de conexão, né? Nos manter avivados na fé. Então, assim, não deixe de falar o que o Senhor tem feito na sua vida, não deixe de contar os seus testemunhos. Eu alcancei pessoas por meio dos meus testemunhos, e vocês também podem alcançar. O Senhor quer usar de vocês, da forma deles, com as suas histórias, com o que vocês passaram, porque muito provavelmente vocês vão se conectar e encontrar pessoas que passaram pelo mesmo. Então é isso, gente. E eu quero abrir um grupo aqui de conversas também pra gente poder falar um pouco sobre isso, que era a minha intenção de hoje. Eu acho que eu não falei nem metade porque eu preparei, mas eu deixei o Espírito Santo guiar, e eu tenho certeza que se essa palavra alcançou pelo menos uma pessoa, se pelo menos uma pessoa sair convicta daqui e falar, amanhã eu vou alcançar alguém, ou hoje mesmo eu vou mandar mensagem para alguém, para um amigo que está ali, que está precisando de uma palavra, que está precisando de ser animado, eu acho que eu já cumpri a minha missão.